Se você cresceu vendo Jess sendo jogado pra fora de casa, dançou junto com o Carlton ou se emocionou com aquele episódio em que o pai do Will vai embora, então esse vídeo é pra você. Um Maluco no Pedaço estreou há mais de 30 anos, mas ainda mora no coração de quem viveu nos anos 90 e 2000, principalmente aqui no Brasil, onde virou um clássico das tardes do SBT. Mas por trás de todas as piadas e dos momentos engraçados, existem alguns bastidores intensos, brigas reais, quase cancelamentos e algumas mudanças que marcaram a série. Como a falência do Will antes da série, a troca da tia Vivian e a despedida silenciosa naquele último episódio. Então fica com a gente porque hoje nós vamos voltar para Bel-Air e entender a origem e a história da série, os bastidores caóticos e ver por que essa história jamais vai ser esquecida. Nos anos 80, Will Smith já era um nome em ascensão, mas não na TV. O Will começou a sua carreira no mundo da música como rapper, na dupla DJ Jazzy Jeff e The Fresh Prince. O estilo da dupla era leve, com letras engraçadas e sem palavrões, o que agradou bastante o público jovem nos anos 80. Em 1989, eles ganharam até mesmo o primeiro Grammy da história da categoria rap. O Will tinha apenas 20 anos e já era um milionário. O sucesso foi muito rápido, mas o desastre veio logo em seguida. Com pouco preparo e sem orientação financeira, Will Smith começou a gastar como se o dinheiro nunca fosse acabar. E o pior, ele simplesmente não pagava os impostos. Em poucos anos, o Will já devia cerca de 2,8 milhões de dólares à Receita Federal dos Estados Unidos. Os seus bens foram confiscados e os seus lucros congelados, e a sua reputação no mercado começou a desmoronar. I had spent most of my money, like all of it. I spent all my money. And I didn't forget, but I didn't pay the IRS. In my mind, I mean, I wasn't like trying to avoid paying taxes. I was just like, oh damn, they need their money. Em meio a toda essa crise, Will conheceu Benny Medina, um executivo da Warner que tinha uma ideia de série baseada em sua própria vida. Um jovem pobre indo morar com uma família rica, e Will viu a oportunidade para salvar a sua carreira. Mesmo sem experiência como ator, Will foi chamado para fazer um teste na casa do produtor Quincy Jones. E ele teve só uma noite para decorar o roteiro e impressionou tanto que a NBC aprovou o piloto no dia seguinte. Então, logo após a aprovação do piloto, a produção da série foi acelerada. E a NBC queria aproveitar o carisma do Will o quanto antes. Mas fazer uma série de sucesso não é só colocar um rapper engraçado na frente das câmeras. Eles precisavam de um elenco forte. A montagem do elenco foi estratégica. Para equilibrar o jeito espontâneo e brincalhão de Will, os produtores buscaram alguns atores experientes no teatro e na televisão, como James Avery ou o Tio Phil. Com uma voz imponente e uma presença marcante, ele trouxe profundidade e autoridade ao personagem. Jamie se tornou uma figura paterna não só na série, mas também na vida real do próprio Will Smith. Temos também a Janet Hubert, a primeira tia Vivian, e já nós vamos falar sobre isso. Ela era uma atriz com formação clássica em teatro, e a sua performance forte e independente na primeira fase da série foi muito elogiada pelos críticos. Alfonso Ribeiro, o Carlton, era conhecido por alguns comerciais e por sua dança no estilo Michael Jackson, mas foi um Maluco no Pedaço que fez ele se tornar um ator reconhecido. E temos o DJ Jazzy Jeff, o parceiro musical de Will, que também entrou para o elenco. Ele interpretava o melhor amigo do Will e protagonizava a famosa cena de ser jogado para fora de casa pelo tio Phil. Mas uma curiosidade é que essa cena foi gravada apenas uma vez e usada durante toda a série. Eles só mudavam o contexto para utilizar a mesma queda. Também temos a Ashley como a irmã mais nova e a Hilary, que era a caricatura perfeita da Patricinha, mas com um carisma que conquistou o público. A série estreou em setembro de 1990, e antes dos episódios nós temos aquela abertura marcante, que foi criada por ninguém menos que Will Smith em parceria com o DJ Jazzy Jeff, em apenas 15 minutos, e a música já resume bem a história de Will antes de chegar em Bel-Air. Logo nos primeiros episódios, o público se conectou com o carisma de Will, a dinâmica familiar e os diálogos afiados durante o episódio. Após se envolver em uma briga com valentões em sua vizinhança na Filadélfia, o Will é enviado pela mãe para morar com os tios ricos em Bel-Air, Califórnia, onde ele teria mais segurança e disciplina. Quando chega na mansão, tudo é novidade. O Will, com seu jeito despojado, roupas coloridas e gírias, bate de frente com o estilo refinado e educado da família Banks. A primeira interação com o mordomo Geoffrey e com Carlton é um festival de piadas e contrastes. O senhor entrou na casa certa. Eu sou Geoffrey, mordomo do seu tio. Ah, já saquei. Aqui rola aquela frescuragem toda e aquela paparicagem de rico. Aí, traz os cavalos, mané! É o seu primo Carlton, você não se lembra?
Quando eram pequenos, todo mundo pensava que fossem gêmeos. Vocês eram iguaizinhos. É, eu acho que tem coisas que não mudam nunca, né? Hã? Como vai a vida, Will? Will chegou a admitir que estava tão inseguro com o início da série que ele decorava as falas de todos os personagens com medo de errar. Se você assistir os primeiros episódios com bastante atenção, dá pra você ver ele mexendo os lábios em alguns momentos enquanto os outros atores falam. A série também possui muitas cenas que marcaram gerações, como a dancinha do Carlton, que foi criado por ele mesmo. Ele revelou que se inspirou na dança desajeitada de Courtney Cox, no clipe Dancing in the Dark, de Bruce Springsteen, misturando movimentos exagerados de Ed Murphy em seus especiais de stand-up. A dança fez tanto sucesso que virou marca registrada do personagem e até hoje é referência em alguns memes. E nós também temos muitas cenas engraçadas que são lembradas até hoje. Ele gostou de você. Isso é terrível. É o meu fim. Eu vou ser expulso do coral e não serei aceito em Princeton. Jamais serei advogado. Nem eu, levaram a minha identidade falsa. Vivian. Philip, sua mulher fica mais jovem a cada ano que passa. Não, com licença, juiz. Não, essa é minha filha Hillary. Esta é minha mulher Vivian. Você envelheceu. A terceira temporada de Um Maluco no Pedaço foi exibida entre 1992 e 93, e essa temporada foi uma das mais importantes da série. Nessa temporada nós vemos o aprofundamento no relacionamento entre Will e a família Banks, e o início de uma tensão nos bastidores que mudaria para sempre o elenco da série. Até a terceira temporada, quem interpretava a tia Vivian era a atriz Janet Hubert, mas por trás das câmeras o clima era bem tenso. Janet e Will não se davam bem, e o ambiente de trabalho começou a se deteriorar. Segundo Janet, ela era alvo de desrespeito e exclusão. Já Will, na época com cerca de 24 anos, dizia que ela tinha problemas de ego e um comportamento difícil de lidar no set. E durante a terceira temporada, Janet estava grávida na vida real, e a sua gestação foi incorporada no roteiro. Mas ela revelou anos depois que estava passando por algumas dificuldades pessoais, e a produção da série não ofereceu apoio nem compreensão nesse período. Após o fim da temporada, a Janet não teve o seu contrato renovado, a sua saída foi silenciosa e repentina. A partir da quarta temporada, o papel passou a ser interpretado por Daphne Maxwell. A nova tia Vivian tinha um estilo mais suave, discreto e maternal, diferente de toda a intensidade e do protagonismo da versão anterior. E o mais curioso de tudo isso é que a série nunca explicou a troca na história. Em vez disso, ela fez apenas uma piada. Sabe, senhora Banks? Depois que teve o bebê, a senhora parece uma outra pessoa. Após a sua saída, Janet Hubert passou mais de 25 anos em conflito com Will Smith, trocando algumas acusações publicamente. Ela dizia que ele era muito arrogante e que sua carreira foi destruída por causa dele. O Will afirmava que ela era uma pessoa difícil de lidar. Em 2020, para celebrar os 30 anos da série, o elenco original se reuniu em um especial produzido pela HBO. Foi nesse reencontro que aconteceu um momento histórico. Will e Janet sentaram frente a frente, sozinhos pela primeira vez em quase 3 décadas, e eles conversaram abertamente sobre o passado. A série quase foi cancelada prematuramente em 1993. Logo após a quarta temporada, a NBC decidiu não renovar mais o contrato com a série. E o motivo é que, embora ainda tivesse boa audiência, os executivos acharam que a série já tinha contado tudo o que precisava e queriam abrir espaço na grade para as novas produções. Além disso, Will também estava ganhando destaque no cinema e a própria emissora achava que ele poderia sair da TV para focar em filmes. A audiência dos episódios após a quarta temporada também não era muito maior do que as reprises, o que levou a emissora a considerar mais lucrativo manter as reprises e cancelar a série. A série também tinha alguns desafios nos bastidores. O Will revelou que o episódio Bullets Over Bel-Air, o episódio em que o Will e Carlton são assaltados e um tiro é disparado, mexeu muito com ele. Nesse episódio, o incidente leva Carlton a considerar a compra de uma arma para sua própria proteção, e esse foi o ponto de virada negativo para a série. Na quarta temporada, nós também temos o episódio em que o pai do Will reaparece e depois simplesmente vai embora, mostrando uma das cenas mais emocionantes da série. Eu sinto muito, você sabe se...
houvesse alguma Não, coisa... quer saber? Não precisa fazer nada não, tio Phil. Eu não tenho mais 5 anos de idade, entendeu? Eu não vou mais ficar esperando meu pai toda noite, perguntando pra mamãe quando é que o papai vai voltar. Quem precisa dele? Ele não viu o meu primeiro arremesso e eu aprendi sozinho. E eu sou bom nisso hoje, não sou, tio Phil? É, você é ótimo. Eu aprendi a namorar sem ele, aprendi a dirigir sem ele, a fazer a barba sem ele, a brigar sem ele. Eu tive 14 aniversários sem ele. Ele jamais me mandou uma porcaria de cartão. Vai pro inferno! Eu nunca precisei dele, eu não preciso agora. Will... Não, e sabe o que mais, tio Phil? Eu vou me formar sem ele. Eu vou arrumar um bom emprego sem ele. Eu vou casar com uma mulher legal. Eu vou ter um monte de filhos. E eu vou ser um pai muito melhor do que ele foi. Eu não vou precisar dele pra isso. Porque ele não teria porcaria nenhuma pra me ensinar sobre como se ama um filho. Por que ele não liga pra mim? Will sentiu que as histórias estavam se tornando repetitivas e difíceis de manter o clima de comédia. Mas a série foi salva pelos fãs. Eles começaram uma campanha de cartas e telefonemas em massa, pedindo para que a série não fosse cancelada. A série foi renovada para mais 2 temporadas, totalizando 6, e ganhando fôlego para encerrar com dignidade. Então, depois de 6 temporadas e mais de 140 episódios, chegou o momento que ninguém queria ver: a despedida de Will Smith e da família Banks. O episódio final de Um Maluco no Pedaço foi ao ar em 20 de maio de 1996 em 2 partes com o título Fim da Linha. E se teve algo que esse episódio conseguiu fazer, foi emocionar sem fazer força. Ele resumiu perfeitamente tudo que a série construiu ao longo dos anos. Nesse episódio, a família Banks se reúne para comemorar os 50 anos do tio Phil. Uma festa surpresa cheia de emoção. Enquanto todos os filhos já estão seguindo seus caminhos, como Carlton indo para Princeton, Hillary e Ashley se mudando para Nova York, Will se vê perdido e sem planos concretos para o futuro. A situação fica mais complicada quando Joffrey anuncia que vai voltar para Londres, e o Will, com medo de ser o único sem rumo, mente dizendo que já tem um apartamento, e isso acaba impulsionando a decisão de vender a mansão da família. Após algumas dificuldades e reflexões, a casa é comprada pelos Jeffersons, personagens de uma outra sitcom clássica, e todos têm apenas uma semana para se mudar. Will confronta seus medos e tem uma conversa sincera com o tio Phil, que reafirma seu orgulho e o seu apoio incondicional. O episódio termina com a família partindo e o Will sozinho na casa vazia, apagando as luzes em silêncio. Um adeus simples, simbólico e eterno. Cadê todo mundo? Eu vou sentir sua falta mesmo, Carlton. Quando Um Maluco no Pedaço terminou lá em 1996, Will Smith estava longe de ser apenas um ator de sitcom. Ele era um talento prestes a explodir, e foi exatamente isso que aconteceu. O Will estreou 2 filmes que mudaram a sua vida e transformaram ele em um nome global. Independence Day, de 1996, foi um sucesso absoluto de bilheteria. Colocou Will no mapa dos blockbusters como um herói de ação. E Homens de Preto, de 1997, que misturou ação, comédia e ficção científica. Isso consolidou a sua imagem como um ator versátil e carismático. Depois daí não teve mais volta. O Will construiu uma carreira com papéis icônicos e atuações memoráveis. Em 2022, por exemplo, ele alcançou o topo da indústria ao vencer o Oscar de melhor ator, por sua performance como Richard Williams em King Richard, Criando Campeãs. O prêmio coroou décadas de trabalho, superações e versatilidade. Se nos Estados Unidos Um Maluco no Pedaço já era um sucesso, no Brasil a série se transformou em algo ainda maior, um verdadeiro fenômeno cultural. A série estreou por aqui em 2000 nas tardes do SBT e logo se tornou um dos programas mais assistidos da emissora. E o que ajudou a série a cair no gosto do público brasileiro foi sem dúvida a dublagem. A versão brasileira ficou famosa pelas vozes carismáticas, piadas adaptadas e um texto que soava natural para o público jovem da época. Mesmo após o fim da série, Um Maluco no Pedaço continua a ser exibido em plataformas como a HBO e sempre volta de vez em quando aos ciclos das programações do SBT. E mais, influenciou diretamente a recepção de outras séries, como Todo Mundo Odeia o Chris e Eu, a Patroa e as Crianças, que nós temos vídeos sobre essas 2 séries aqui no perfil, então já vai lá conferir. Depois de 6 temporadas, centenas de piadas e momentos marcantes e até algumas lágrimas, Um Maluco no Pedaço se despediu do público, mas nunca saiu da nossa memória. O Will Smith começou ali como um rapper tentando se reerguer e se transformou em um dos maiores artistas desse mundo.
E a série, que parecia ser só mais uma comédia, virou um símbolo de representatividade, afeto e identidade para milhões de pessoas.